Filadélfia, né? Está ali no livro de Apocalipse, no capítulo número 3, versículo 7 em diante. Capítulo 3, versículo 7 em diante. Talvez para alguns foi uma pegadinha, né? Onde está escrita essa carta? Para muitos irmãos não, né? Nós precisamos estarmos lendo a Bíblia, né? Mesmo que a gente às vezes não lembre o versículo ou o capítulo, mas lembra ao menos o livro que está escrito. Isso é muito importante para aqueles que têm saúde e a mente está boa, fazer isso, gravar aonde está escrito certos temas, amém? Os visitantes nesta noite, uma alegria recebê-los nesta noite conosco na nossa ceia. Quem encontrou Apocalipse capítulo 3, versículo 7, diz amém. Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isso, diz o que é santo e o que é verdadeiro, e que tem a chave de Davi, e que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei os das sinagogas de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, e eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saberão que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Versículo 11: eis que venho sem demora, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna do meu templo, do meu Deus, e nele nunca sairá. Escreveis sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. E desde o céu do meu Deus também o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai querido, Pai santo, estamos aqui diante da tua presença. Já falamos contigo através das nossas orações, já te louvamos através dos louvores que entoamos a ti, Pai. Neste momento, ó Pai, nós também já ofertamos a tua casa, e neste momento queremos ouvir a tua voz. Sabemos que o Senhor já falou através do louvor, da oração, mas fala ainda conosco através da tua palavra nesses poucos minutos. Logo na sequência estaremos também ceando, ó Pai, participando aqui do corpo e do sangue do Senhor, representado pelo pão e também, ó Pai, pelo suco de uva, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Apocalipse é um livro que o Senhor nosso Deus revelou a João, quando ele estava ali na ilha de Pátimo, e foi uma revelação divina muito grande para a igreja de Cristo. Aquela igreja que já estava caminhando com o Senhor naquele tempo e que estava sendo perseguida, muitos tinham sido mortos, alguns presos, outros tinham sido crucificados, alguns de cabeça para cima, outros de cabeça para baixo. Então houve uma grande perseguição da igreja. Mas o Senhor nosso Deus revelou principalmente as cartas reveladas, né? E depois as outras instruções vindo na sequência. E nesta noite eu quero estar falando aqui a 7ª carta que foi escrita à igreja de Filadélfia, mas antes delas a 6ª carta, melhor dizendo, né? As outras cartas que antecederam. O Senhor nosso Deus revelou a João 7 cartas escritas, né? 2 dessas cartas dessas igrejas, cada carta era para uma igreja. 2 dessas igrejas receberam uma carta, irmãos, só de elogios. Inclusive aqui a igreja de Filadélfia, né? E é bom nós recebermos elogios, tanto na nossa congregação, na nossa igreja, ou no nosso campo, ou no nosso ministério, ou na nossa própria vida, da nossa família, ou da nossa própria ministério, que cada um constrói ao decorrer do caminho, né? O ministério, o Senhor nosso Deus, ele separou para cada um. Às vezes o pai é cantor, né?
louva na casa de Deus, mas às vezes o filho não. Às vezes o pai é um pastor, um pregador, às vezes o filho não. Às vezes o pai não canta e não prega, só é membro mesmo, mas de repente nasce, né, da sua descendência alguém que louva o Senhor, ou nasce um que prega, ou alguém que é pastor. Eu sou o primogênito, né, tanto como filho, mas sou o primogênito da minha família, o primeiro que se rendeu aos pés de Jesus, né? E depois disso ainda veio o chamado do pastoreio, né? Então na minha família não é uma família sacerdotal, mas é a família que me antecedeu, né? Que me gerou, que me educou, que me deu o melhor que eles puderam ser, que eu sou muito grato a Deus por isso. Mas hoje eu fui separado há um tempo ao sacerdócio. Então, e é bom quando, claro, alguém faz uma boa obra, tanto na igreja quanto na sua vida, no seu ministério, e é reconhecido pelas pessoas. E quanto melhor ser reconhecido pelo próprio Deus, porque essas cartas foram escritas, né, por João, mas não foi João que viu essas coisas. Quem viu foi o Senhor, né? E dentro das cartas, então, duas delas que recebeu elogio, né? Filadélfia estava entre uma delas, e a outra, a igreja de Esmirna, né? Depois disso, o Senhor escreve outras cartas em 4 igrejas mais, como Éfeso, Tira, Pérgamo e Sardes, receberam elogio também. Mas dentro dos elogios, recebeu correções também. E aí nós vemos que, às vezes dentro da igreja, nem todas são completamente, 100% perfeitas. E nem todos nós, no nosso particular, somos 100% perfeitos também. Às vezes a gente canta bem, mas deixa a desejar em outra coisa. Às vezes prega bem, mas deixa a desejar em alguma coisa. Às vezes somos bom pastor, mas deixamos desejar em alguma coisa. Nós não somos talvez 100% perfeito. Alguns sim, porque conhecendo a palavra de Deus, buscando em oração, vai cada dia aperfeiçoando. E a caminhada nessa terra é para aperfeiçoamento das nossas vidas mesmo. Nós não somos perfeitos, somos homens, mulheres, somos carnes, temos lados emocionais, físico, e tantas outras coisas em nossa vida que muitas vezes nos prejudicam na nossa caminhada. E dentro da igreja às vezes não é diferente. Tem igreja que ama, mas talvez depois que talvez tenha um certo amor pela igreja, de uma certa forma, mas deixa a desejar algumas coisas. E essas outras 4 igrejas, como Éfeso, Tiatira, Pérgamo e Sardes, elas foram receber elogios, mas junto com os elogios também veio a correção de Jesus. Mas tem uma coisa que alegra o nosso coração. A Bíblia diz que o Senhor corrige a quem? Se Deus corrige a igreja, é para nós nos alegrarmos no Senhor, porque está nos faltando algo. Mas se Ele está nos corrigindo, assim como um pai corrige um filho, não é porque ele não ama o filho, e sim porque ele ama, mas ele corrige, muitas vezes dando um castigo, ou fazendo alguma coisa, ou tirando alguma coisa, é por amor e não por não amar. Então nós vemos aqui, que mesmo que eu fiquei pensando hoje, né, ontem também, e pensando, se o Senhor escrevesse uma carta hoje para a igreja de Cotia, Campo de São Caetano de Brás, o que Ele falaria de nós? Será que nós recebemos elogio? Isso é algo a pensar, e é muito bom pensar dentro das Escrituras. Será que nós recebemos elogio e também uma certa correção? Ou será que nós só seríamos corrigidos como as outras 2 igrejas, que foram somente corrigidas pelo Senhor? Jesus olhou para dentro dela e não conseguiu ver nada dele lá dentro. É um parênteses para as nossas vidas também. Então nós vemos aí a igreja de Laodiceia e Pérgamo, que foram corrigidas pelo Senhor e não receberam nenhum elogio. E aí nós estamos falando de quê? De igreja. E eu abro um parênteses aqui para trazer, como fiz nas 2 outras igrejas também, nas outras cartas que foram escritas, que aqui se recebeu seu elogio, pode ser também na pessoa, somente no ministério de cada um, na vida de cada um em particular, ou também, mesmo recebendo algumas elogios, mas recebeu correção também, e essa que recebeu somente correção, e se dizia que era a igreja, dizia que representava Cristo nessa terra. E de fato, hoje,
naquela época já, elas foram somente repreendidas pelo Senhor, porque nada que eles estavam fazendo agradaram o Senhor. Eu não quero falar de placa de igreja nesta noite, mas eu quero dizer que nos dias de hoje, tem igreja que Jesus está do lado de fora da igreja, que Ele não é nem convidado para estar dentro da igreja, que o Espírito Santo não encontra liberdade para curar, para libertar, para salvar vidas, e às vezes as igrejas estão até cheias, porque o que se prega já não é mais a palavra, o que se prega já não é mais o amor, o que se prega já não é mais a correção, o que se prega já não é mais a verdade, e sim se prega alguns conceitos que enche o ego das pessoas. Eu sei que a correção é difícil, eu sempre tive dificuldade com correção, mas todas as vezes que eu fui corrigido, eu lutei para obedecer a correção. Fui corrigido pelo meu pai, fui corrigido pela minha mãe, fui corrigido já por líder, fui corrigido já pelo meu patrão. E a correção, ela te machuca. Mas quando você analisa a correção, se for uma correção justa, ela te conserta, ela te alimenta, ela muda a forma de você agir. Porque ninguém vai receber uma correção, seja de Deus, ou seja de um líder de um departamento, ou seja do pastor da igreja, ou até mesmo um patrão, injustamente. Eu acredito que não. Eu sei que nós somos injustiçados às vezes, sim, mas se é uma correção justa, nós precisamos analisar, digerir ela, pensar se de fato, porque se nós olharmos para nós mesmos, como fala ali em 1 Coríntios, até o texto da ceia que nós vamos ler, que se nós nos corrigíssemos a nós mesmos, nós não seríamos isso, se nós não julgássemos, se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Por quê, irmãos? Você é justo o suficiente, ou nós somos justos o suficiente, para de dentro de uma justiça de condenação ou não condenação, nós sermos justos o suficiente para dizer, não, eu estou aqui porque eu mereço, que nem aquele ladrão da cruz. O ladrão da cruz, eu aprendo muito com aquele homem. Ele era um ladrão, estava na cruz pregado do lado direito de Jesus, o outro ladrão do lado esquerdo. E ele resolveu ali, reconheceu Jesus como único e Senhor Salvador da sua alma. E o que mais me chama a atenção é que ali na cruz, ele confessa o seu pecado e diz, nós estamos aqui justamente por nós somos condenados porque fizemos coisa errada, mas este não. Só que quando nós nos julgamos a nós mesmos, nós não somos julgados porque a gente puxa o assado para o nosso lado. A gente ainda acha que é o melhor crente, que é o melhor pai, que é o melhor pastor, que é o melhor levita. Eu estou falando hoje mais dos ministros, ou o melhor crente, ou o melhor líder, ou o melhor músico, qualquer coisa parecida. Nós nos achamos perfeitos, mas será que nós temos razão? Somos de fato perfeitos diante do Senhor? Se o Senhor escrevesse uma carta no meu particular, para mim, para o Sandro Roque Sembrani, e destacasse o que de fato Ele enxerga em mim, será que talvez eu estaria incluído no meio da igreja de Laodiceia ou de Esmirna? Ou talvez que só receberia o elogio? Eu acredito que não. Talvez eu vou me colocar no meio, nem lá atrás, nem lá na frente. Eu posso me colocar como talvez a igreja de Éfeso, Tiatira, Pérgamo e Sardes, porque eu reconheço sim as minhas falhas. Precisamos reconhecer, nós não somos perfeitos, não somos tão bons quanto nós achamos que somos, porque diante da sociedade, a sociedade realmente não nos conhece no íntimo da nossa alma, mas tem uma família que nos conhece, tem aqueles que estão mais próximos de nós, nos conhecem, e talvez eles enxerguem em nós defeitos que nós não enxergamos em nós mesmos. E por que não seria diferente com o Senhor? Quando o Senhor fala a Laodiceia e a Pérgamo, só repreendeu, porque muitas vezes nós estamos dentro da casa de Deus,
até cantando, até louvando, até pregando, até não faltando culto, talvez estando em todos os cultos, talvez. Mas às vezes nós estamos tão longe de Jesus, não sentimos Ele, não somos impactados pela palavra, nem pelo louvor, nem pela oração, não somos mais tocados pelo Senhor. Pessoas que são muito sensíveis, né? São bem aquebrantados, que choram, né? Eu entendo que é um certo quebrantamento na vida daquela pessoa, que ele tem sensibilidade, chora para do Senhor. Os louvores que são entoados através do Espírito Santo, eles vêm para nos contagiar. Eu, depois do acidente, confesso para os irmãos que eu fiquei bem mais sensível do que era antes, né? Porque tudo que eu passei me trouxe uma certa proximidade com o Senhor. Não que antes eu estivesse desviado. Outro dia alguém perguntou para mim: pastor, o que o senhor sentiu? O senhor sentiu medo quando o senhor sofreu um acidente? Medo de morrer? E eu falei assim: olha, medo de morrer eu senti, mas não tive medo de ir para o inferno, de achar que eu estaria sendo condenado, porque eu já havia vindo no propósito grande com o Senhor. O ano 2004, do ano 2023 para o ano 2024, na virada do ano, eu lembro que eu só agradeci a Deus. Eu falei para o Senhor: Senhor, este ano eu quero ser diferente com o Senhor. Não fiquem com medo, porque eu pedi isso, eu passei pelo que eu passei, estou passando. Só que o que eu passei de sofrimento por conta do acidente, mas também o que eu ganhei e ter me aproximado mais do Senhor. A intimidade, a oração minha já é diferente do que era antes. A sensibilidade, o reconhecimento e a grandeza de Deus, porque não que eu não enxergasse antes, hoje, até para me afirmar o joelho da perna esquerda, eu dependo hoje, não que eu não dependesse antes, dependo do milagre de Deus hoje. Os meus 51 anos de idade, todos os dias eu agradeci a Deus pelo fôlego de vida, sim, sempre. Eu era tão dependente de movimentos, dependente de milagre, para mim caminhar, andar, ficar em pé, ter equilíbrio. Eu estou aqui pregando para os irmãos, mas eu estou me segurando aqui, porque o meu equilíbrio ainda é muito pequeno. Se eu soltar as mãos, eu fico por alguns minutos, mas mais do que isso não consigo ficar. Não consigo ficar tanto tempo em pé. Mas o ganho que eu tenho tido com o Senhor tem sido grande. Louvado seja o nome de Jesus. E nós vemos aqui, trazendo um parâmetro para a igreja, mas também trazendo um parâmetro para nós. E o mais interessante é que quando Jesus revela essas palavras ao apóstolo João, que estava ali na ilha de Patmos, preso, Jesus, ele faz um diagnóstico de todas essas igrejas, das 7. Não foi apenas uma opinião de Jesus, porque Jesus não fica dando opinião, Jesus só fala aquilo que de fato é sobre a nossa vida. Então, quando Jesus escreveu essas cartas através de João, ele não estava trazendo uma opinião, ele estava trazendo um relato, um diagnóstico da igreja, de cada uma diferente de uma da outra. Duas que recebeu só elogio, amém por isso. Outras recebeu elogio e correção, amém por isso. Outra que só foi repreendida, se ela foi repreendida e entendeu a repreensão e voltou para de fato ao caminho do Senhor, amém. Porque a palavra de Deus, irmão, da nossa vida, tanto a repreensão quanto os ensinamentos de Deus, só vão fazer efeito quando nós reconhecemos de fato. Não adianta trazermos aqui grandes pregadores, grandes teólogos, que não precisa trazer, que nós temos, ou qualquer coisa parecida para trazer uma palavra de ensino, de orientação. Se eu pego esta palavra, entra no ouvido e sai no outro. Não adianta uma pessoa ir no médico, passar a fazer vários exames, passar pela consulta, fazer os exames, saber o diagnóstico, pegar uma receita médica do médico para tomar o medicamento para ser curado daquela situação, e ele não ir na farmácia e comprar o remédio.
ou até mesmo comprar o remédio e não tomar na sua casa. Existem regras, existe passo a passo, existe continuidade. E na igreja do Senhor não é diferente. Quando o Senhor nos dá uma palavra de conserto, nós precisamos alegrar nosso coração e entendermos que é o Senhor que está falando. Foi fácil para duas igrejas, talvez foi fácil receber o elogio do Senhor. Talvez para as outras 4 foi bom receber o elogio, mas deu elogio, mas também repreendeu. Mas foi necessário. 2 foram somente repreendidas, mas se era necessário. Porque o Senhor repreende a quem Ele ama. Porque não adianta nós passarmos 10, 20, 40, 50 anos servindo o Senhor, tombarmos essa terra e no grande dia, lá na porta, nós errarmos a porta que nos leva ao céu. E o próprio Jesus disse: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Mas existe regras, né? Existe conceito para nós permanecermos no caminho. E nós precisamos estarmos atentos com isso. Quando o Senhor escreve então essas cartas para todas essas igrejas, era com o maior propósito. E interessante, irmãos, se nós trazermos para a atualidade hoje, parece que ele estava escrevendo hoje, para as igrejas de hoje. E já escreveu há quase 2.000 anos atrás foi escrita essas cartas, para a igreja atual daquela época. Só que se fosse hoje, ele estaria escrevendo as mesmas cartas, só que talvez o percentual, talvez seria diferente. Talvez não seria um percentual de 7, 2 receber elogio, 4 receber elogio e correção, e mais 2 receber somente correção da parte de Deus. Por isso que eu perguntei antes, se o Senhor escrevesse uma carta hoje para a Decotia, que nós temos que falarmos de nós, ou escrever uma carta pessoal para cada um de nós, qual seria a palavra que Ele estaria nos dando? Só de correção? Ou talvez só de elogio? Ou talvez só, ou de correção e elogio? Se ficar entre as 2 primeiras, irmãos, estamos no lucro. Se ficar na última, irmãos, precisamos aceitar o Senhor de novo e tomarmos decisões novamente. No versículo 8 diz assim: eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar, tendo pouca força. Vamos só a primeira parte. Esta porta aqui, às vezes a gente entende, já vi campanha sobre portas de emprego, portas de trabalho, portas de tantas coisas, né? E às vezes se faz a campanha sobre aquele assunto, não é pecado nada. Mas essa porta que Jesus está falando aqui, Ele está falando uma porta que Ele deixou aberta ali na cidade de Laodiceia, porque aonde eles verdadeiramente serviam o Senhor, eles verdadeiramente tinham o Espírito Santo do Senhor. E qual era a porta que Jesus tinha deixado aberta para eles? Era evangelizar toda aquela cidade. Era evangelizar todas as pessoas que passavam por aquela cidade, iam para outra cidade, que pernoitavam sobre aquele lugar, que iam para o restaurante, que faziam comércio. Então essa porta que o Senhor diz assim: eis que coloquei uma porta aberta diante de vós, era aquilo: eu fiz vocês me conhecer, agora a porta está aberta, é só vocês abrir a boca, pregar, ministrar e ganhar as almas para o Senhor. Eu sei que muitos pegam, porque Deus vai abrir a porta, ou pus uma porta aberta. Tudo bem, às vezes um tema numa campanha, né? Mas o contexto aqui era uma porta que o Senhor tinha aberto para eles ser, e o Senhor tinha deixado aberta essa porta para que eles pudessem propagar o Evangelho de Cristo. Eu nunca me esqueço de uma fala do nosso saudoso pastor Júlio César. E ele disse assim uma vez, tem um versículo que diz assim: guarda a palavra de Deus na tábua do seu coração, não é? Alguma coisa parecida. E tem pessoas, irmãos, que ele reconheceu Jesus como Salvador, anda na presença do Senhor, tem verdadeiramente para si próprio Jesus no coração, mas ele não compartilha, ele não reparte, ele não multiplica aquilo que ele ganhou do Senhor. E o maior projeto de Jesus sobre as nossas vidas é nós repartirmos da fonte de água viva que Jesus nos deu,
para saciar a sede do faminto, para saciar saciar a fome do faminto e saciar a sede do sedento. Jesus não nos chamou somente para ser crentes de banco. Eu sei que nem todo mundo pode pregar aqui, nem todo mundo talvez consegue pregar aqui, que é muito difícil, mesmo sendo pastores de muito tempo. Mas no dia a dia, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, no emprego que a gente trabalha, no ônibus que a gente pega, irmãos, não precisa ser grande pregador para pregar a palavra de Deus. Tem que ser sim, um grande homem, uma grande mulher de Deus, um hino que você está louvando. Eu já vi testemunho de vizinha ganhar outra vizinha para Jesus, só por conta de um hino que ela louvava todos os dias da casa dela. Na igreja do Parque Agreste, uma certa feita, um jovem aceitou Jesus da igreja, e aí, sem ninguém convidar ele para vir para a igreja, ele veio para a igreja, e alguém falou: você veio a convite de quem? Ele falou: de ninguém. Aí eu falei: que bom que você veio. E ele disse assim, que ele veio da igreja, porque ele tinha uma irmã que cantava um hino lá, e lá da casa dele, todos os domingos, ele ouvia aquele hino, e aquele hino incomodava o coração dele, até que o dia ele falou assim: eu preciso ir lá ver qual é das irmãs que ele morava no bairro, ele conhecia, que cantava aquele hino. E ele foi, aceitou a Jesus, e hoje é um grande obreiro, pastorei inclusive uma igreja na Regional 7, louvado seja o nome de Jesus. Você vê como é que Jesus faz? Testemunho fala mais do que eu ficar uma hora pregando para vocês aqui. Testemunho de vida. E diz assim, completando o versículo, glória a Deus, sobre a porta aberta. Depois diz assim: ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aqui, irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui também, nessa palavra: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Às vezes achamos que precisamos estarmos sempre fervendo. Não, às vezes a gente tem fraqueza. Nós somos seres humanos. Às vezes estamos passando por um vale até espiritual, mas mesmo passando pelo vale espiritual, a gente não nega Jesus. Mesmo fraco, às vezes espiritualmente, mas a gente está no nosso coração de não negar o Senhor. Muitos às vezes começam muito bem, pregam, oram, revela na igreja, profetiza, e aí é o maior fervor do mundo. Passa 6 meses depois, está desviado. Se liga para ele: não, pastor, eu estou triste, não sei o que, é porque alguém se levantou, porque alguém falou, alguém não gostou. Não. Que Bíblia que estamos pregando e que Bíblia que estamos vivendo? Quando diz assim, quando tiveste tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Nós tivemos um estudo um tempo atrás aqui, e nesse estudo falava sobre aqueles que verdadeiramente reconhecem a Jesus como único e Senhor Salvador. E achei interessante a fala, porque diz assim, que aquele que verdadeiramente aceita o Senhor como único e Senhor e Salvador da sua alma, ele nunca desvia. No dia, eu fiquei pensando que eu gosto de ouvir, gosto de conferir as escrituras, e eu gosto de buscar informação também. E aí comecei a analisar. Não, eu já passei por luta, mas nenhuma vez eu pensei em largar Jesus Cristo. Nenhuma vez eu pensei já em largar o chamado, alguma coisa parecida. Aqui nós somos carne, mas nunca pensei em largar Jesus por nada. Eu posso parar de pregar, eu posso parar de dirigir igreja, eu posso parar de evangelizar, qualquer coisa parecida, que eu não posso parar, porque Jesus me chamou para mim, o ID de Jesus. Então Jesus, Ele respeita nós, mas não nos dá esse direito de parar. Porque se alguém que tivesse me ganho para Jesus, tivesse parado antes de me ganhar para Jesus, o pastor Sandro talvez não tinha conhecido a Jesus. Então Jesus não nos dá o direito de desistir de tudo, mas às vezes passa pela cabeça. Mas largar Jesus Cristo nunca passou. São 24 anos servindo a Jesus ali, já passei por luta, até no dia,
passo ainda por luta, e Deus não vai me livrar de outras lutas para frente talvez, mas em meio às lutas o Senhor tem me dado força, em meio às lutas eu tenho me aproximado do Senhor, em meio a alguns momentos da minha vida que eu tive pouca força, mas eu tive pouca força para ler a palavra, tive pouca força para orar, tive pouca força para vir para a igreja, tive pouca força para evangelizar, tive pouca força para fazer parte da locomotiva da igreja, mas nunca pensei em largar Jesus Cristo. E eu entendi aquela palavra ministrada naquele dia, que quem verdadeiramente, é forte isso, aceita o Senhor Jesus como único e Senhor e Salvador da sua vida, nada vai separar ele do amor de Cristo. Nem o frio, nem a fome, nem a nudez, nem a altura, nem a profundidade, nem a perseguição vai separar. Porque uma vez que eu reconheço Jesus como meu Salvador, não tem como eu adiar aquilo que eu já reconheci um dia. Uma certa feita um irmão me procurou, falou: pastor, eu vou para tal igreja. Aí eu falei: irmão, por quê? Tem algumas coisas dentro do nosso ministério que eu não concordo. Uma delas é o dízimo, e eu gostaria que o senhor me abençoasse para mim. Aí eu falei para ele: não, você é um grande homem de Deus, eu não vou impedir você ir, sentiu no coração. Aí eu falei para ele assim: o que você acha que é melhor? Começar a ser dizimista, se você quiser, porque o dízimo não leva ninguém para o céu, mas como ele era obreiro, então era cobrado dele. Ou ter que batizar de novo. Aí ele falou: pastor, não vejo nada em batizar de novo, não vejo pecado em batizar de novo. Aí eu falei para ele assim: olha, meu irmão, entre você ser ofertante, dizimista, ou seja, por responsabilidade do ministério, ou abrir mão de ser obreiro, enfim, e batizar de novo, eu preferiria que você fosse o ofertante e o dizimista, porque se você batizar de novo, você vai enterrar, sepultar 27 anos de batismo que você aceitou Jesus lá atrás. Tudo que você caminhou de novo hoje, a não ser que você não entendeu que aquele batismo fosse válido, mas se você, não, pastor, então, assim, você vai invalidar toda uma caminhada sua no passado. Porque, irmãos, uma vez que eu tenho Jesus como meu único e Senhor Salvador, que há 24 anos eu desci as águas, reconheci, irmãos, dali para cá, irmãos, o que pode me separar do amor de Cristo? Nada. Não vai ser uma oferta, não vai ser uma tristeza, não vai ser uma fraqueza, como a palavra nos diz aqui, tendo pouca força, guardaste a minha palavra, porque quem convence o homem é o Espírito Santo, mas através do quê? Da palavra. E guardaste a minha palavra, e o melhor de tudo, não negaste o meu nome. Não negaste o meu nome. Se alguém teve altos e baixos até o dia de hoje aqui, não deixe o inimigo, Satanás, te acusar, achando que não foi válido o que você fez lá atrás. Talvez você desviou, talvez você parou, mas a palavra que Deus nos deu hoje é essa. O que vai contar para aqueles que conseguiram guardar até aqui, continua guardando. Aqueles que não conseguiram, que hoje, a partir de hoje, tem uma nova atitude diante do Senhor, mesmo em meio às fraquezas, meio em meio às dificuldades, meio em meio às perseguições, independente disso, o Senhor, Ele tem te guardado, o Senhor te fez conhecer, para que você pudesse guardar a palavra de Deus e permanecer na palavra do Senhor. Aí vai falando, depois do versículo 9, para nós ganharmos tempo, falou da sinagoga, né, que se diz judeus e não são, mas mentem, né? Esses aí eram os judeus que não eram cristãos e que ficavam impedindo a obra do Senhor, né? Porque estavam contaminados, né, com as coisas do mundo, tentando tirar o foco. E a maior obra de Satanás sobre as nossas vidas é nos tirar do foco. Então precisamos estarmos atentos à palavra do Senhor, e no meio da fraqueza nós nos tornamos mais vils, é essa a palavra?
no meio da fraqueza, que nós estamos meio fracos, às vezes o inimigo se aproveita daquela situação. Outra coisa, o inimigo se aproveita muito do momento que nós vivemos na nossa vida. São os momentos de tristeza. Quando estamos tristes, independente com o quê? Ou por a perca de alguém, ou porque perdeu o emprego, ou porque fomos traídos, ou porque fomos caluniados, ou porque as coisas não aconteceram da forma que a gente queria. E às vezes naquele momento o inimigo, ele olha para as nossas vidas, aproveita aquele momento de tristeza, e ele muitas vezes ele prepara uma situação, um laço, para que nós desistimos da caminhada do Senhor. No versículo 10 também vai falar sobre a tentação. Deus, Jesus, não nos chamou e dizendo: olha, a partir do dia que você levantar a mão para o céu, você vai estar livre de ser perseguido, de ser caluniado, de passar por prova, porque às vezes nós achamos que se for para, tem um crente, tem um não crente, numa empresa vai ter um corte, a gente sendo servo de Deus, a gente acharia mais que justo, muitas vezes, que o ímpio fosse mandado embora e a gente ficasse naquela empresa, mas o Senhor nosso Deus não trabalha dessa maneira. Mas o que eu digo, que o Senhor nosso Deus, Ele trabalha em meio às provas e tentações que nós passamos. Muitas vezes é para nós sermos moldados. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. A porta que Ele abre, ninguém fecha. Não tenha medo, somente confia no Senhor e permaneça na presença dEle. E deixa Ele remar, deixa Ele conduzir a arca da sua vida, porque o melhor Ele tem para você. Quando o Senhor, eu falei aqui na última ceia, vou falar rapidinho, quando o Senhor fechou as portas da minha vida lá no Paraná, foi difícil para mim vir para uma terra desconhecida, não conhecia uma pessoa, um amigo, um colega, vim para uma agência de emprego no escuro, sem conhecer ninguém, porque o Senhor tinha fechado as portas lá, e a única forma que eu achei de conquistar, ajuntar um dinheiro para pagar as dívidas que tinha ficado para trás, era vir para São Paulo. E olha o que Jesus fez. 26 anos, no dia 26 de janeiro deste ano, fez 26 anos que eu vim para cá. Olha o que Jesus fez na minha vida. Se eu tivesse ficado lá, talvez eu não tinha encontrado Jesus ainda, porque estava no meio do catolicismo. Se eu tivesse ficado lá, talvez Deus não tinha prosperado a minha vida do jeito que prosperou. Se eu tivesse ficado lá, talvez Deus não tinha me dado a família que Ele me deu. Talvez se eu tivesse ficado lá, Deus não tinha me dado essa igreja maravilhosa, que ora, que busca, que adora o Senhor e que me ensina muitas coisas também, através de grandes homens de Deus e mulheres de Deus que estão aqui, mais do que os homens de Deus, eu estou aqui, mas estão aqui caminhando com Jesus Cristo. Então a tentação, o Senhor não nos livra da tentação. Seremos tentados, seremos provados, seremos muitas vezes influenciados em muitas coisas, mas o Senhor não nos livra justamente para nos mudar. Versículo 11 diz assim: eis que venho sem demora, guardas o que tu tens, para que ninguém toma a tua coroa. Quando falamos de coroa, a gente já pensa logo que é aquela coroa que nós recebemos no céu, ou trocarmos por outra coroa. Eu já vi pessoas falar isso, alguma coisa parecida. Mas na verdade a intenção não é essa. Eis que venho sem demora. Guarda o que tu tens. O que tu tens? O que eu tenho? É isso que nós precisamos guardar. Que é o quê? A presença do Senhor. Que é a nossa vida nos pés do Senhor. Que é a nossa caminhada cristã, independente do que acontece na nossa vida, a gente permanecer ali firme, constante, guardando aquilo que o Senhor nos deu. Ele nos deu. Então diz assim: guarda. Primeiro ele diz: eu venho sem demora. Ele vai voltar a buscar a sua igreja. Alguns vão partir antes ao encontro do Senhor, mas outros o Senhor irá buscar. Mas diz assim: guarda o que tu tens. Eu preciso guardar. Na ceia passada eu falei sobre o diamante, que nós não guardamos o diamante ou qualquer bem material de valor em qualquer lugar da nossa casa.
A gente não guarda uma joia em qualquer lugar da nossa casa, por mais que quem frequenta a nossa casa somos nós mesmos. Mas a gente pode receber uma visita inesperada, que é o ladrão, que ele também não avisa quando vem. Mas nós guardamos o que? Mesmo sendo dentro do nosso redil, mesmo sendo dentro da nossa casa, a gente tem um lugar para guardar o dinheiro, que é bem financeiro, ou a joia, num outro lugar, mais escondido de tudo. Lá em casa lá tem um problema em guardar, não, mas em pedir para a missionária Fátima guardar. Missionária Fátima, ela guardar um documento, irmãos. Eu digo que você precisar de documento, irmãos, ela tem que fazer uma faxina da casa geral para achar, porque ela guarda tão bem guardado, e aí ela sabe onde guardou. Aí lá em casa eu fiz uma dinâmica, tal coisa você guarda em tal lugar, tal coisa você guarda em tal lugar. Para quê? Para a hora de procurar vai estar misturado com as outras coisas, mas vai estar por lá, Foi uma estratégia. Por quê? Tem coisas que a gente não larga em qualquer lugar. E por que as coisas de Deus nós temos que deixar de qualquer maneira em nossas vidas? Então aqui está dizendo assim, guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Quer dizer o quê? Temos que guardar aquilo que Jesus nos deu, que é a presença dele, que é o ministério que ele nos chamou, que é a chamada que ele deu das nossas vidas. Nós não podemos abrir mão disso, para que ninguém tome a tua coroa. Por quê? Porque tome a sua coroa. Quando um rei conquistava o outro rei, primeira coisa que ele fazia, pastor, era fazer o quê? Tirar a coroa do outro rei. Tomando a coroa do outro rei, aquele rei já poderia até ter o título de rei, mas já não era mais o rei. E o inimigo das nossas almas, ele vem trabalhando fortemente, justamente para tomar aquilo que nós temos. Porque se não tomar aquilo que nós temos, ninguém vai poder tomar a coroa dele. Então nós precisamos guardarmos bem aquilo que o Senhor nosso Deus nos dá. Versículo 12 assim: a quem vencer, falei coluna do meu Deus, e dele nunca sairá. As promessas de Jesus, irmãos, elas são grandiosas para as nossas vidas. Você já prestou atenção? Já estou encerrando a mensagem. Já prestou atenção que as promessas de Jesus é eterna sobre a nossa vida? Não tem promessa com prazo de validade sobre a nossa vida. Tudo que ele fala é eterno. Até nesse versículo aqui, do meu templo e dele nunca sairá, nunca, não vai acabar, não vai sair. Então as promessas de Jesus na nossa vida é a eternidade, nunca sairá. Viremos a eternidade ali fazendo parte da coluna do Senhor, porque o Senhor nos dará. Aquele que quer guardar ali aquilo que o Senhor nos deu e não perder a coroa, ele também vai ter uma vida eterna através do arrebatamento da igreja, e ninguém vai poder revogar, porque é eterno. Louvado seja o nome de Jesus. Se o presidente for seu amigo e te fazer uma promessa, a promessa dele só vai durar enquanto ele estiver vivo. Um grande empresário fala: vou prometer algo na sua vida, enquanto eu viver você está bem. Você tem que orar para ele não morrer, porque se ele morrer, acabou a promessa, por mais boa que ela seja, só que não é eterna. Mas Jesus não, as promessas do Senhor Jesus, elas são eternas. Louvado seja o nome de Jesus. E o versículo 13, que é o versículo, diz assim: quem tem ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu já falei um pouquinho antes, não adianta eu chamar o maior pregador do Brasil aqui, o maior teólogo ou um teólogo da nossa igreja, para explicar a vocês esmiuçadamente, versículo por versículo, palavra por palavra. Se você ouvir e não guardar, não adianta. Pastor Evanaldo tem uma jornada grande aqui, de caminhada de exemplo com Jesus, pregar, ensinar, eu e você, me chamar no particular, ou chamar você no particular, explicar direitinho, para você não errar o caminho. Se você não colocar em prática, de nada vai adiantar os minutos que ele perdeu, horas que ele perdeu comigo ou contigo. Então nós precisamos colocarmos em prática as nossas vidas. Lembrando, ter fraqueza
o que ouvimos aqui não quer dizer que estamos desviados. Estar fraco não é estar desviado. Nós viemos de uma cultura que tratava tem que estar fazendo línguas todos os cultos, tem que ter revelação todos os cultos. Melhor revelação é isso aqui, a palavra do Senhor. Porque aqui diz assim: mesmo fraco, guardaste a minha palavra. Se você está fraco, busca se fortalecer, jejua, ora, busca auxílio, chama um irmão, uma irmã para te ajudar. Mas não ache que você está desviado. Agora, quando você começa a pensar mais nas coisas do mundo, ou querer voltar ao mundo, eu te digo, aí você já largou, em meio à sua fraqueza, você já largou a Jesus. E nós não podemos largarmos Jesus se queremos estar com Ele na eternidade.